Boa tarde a todas, todes e todos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, nesse canal do YouTube do Sesc Ipiranga, com mais um podcast do projeto Corpos, Sujeitos e Resistências. É um projeto que cria espaço de diálogo e reflexão quanto às narrativas construídas a partir de modelos instituídos de corpos, as relações com as práticas corporais e esportivas e sua influência na formação da estrutura social. O projeto traz possibilidade de pensar a sociedade atual a partir da diversidade cultural e dos sujeitos das experiências, muitas vezes oprimidos, marginalizados e silenciados em uma lógica excludente e seletiva. Meu nome é Wagner Martins, sou um homem branco, uso barba, uso óculos com uma armação quadrada, tenho cabelos curtos e venho aqui trazer para vocês mais uma etapa dessa segunda edição do projeto. Ela teve início no mês de julho, terminando agora em agosto, traz uma discussão sobre a diversidade de corpos no envelhecer, a partir das interseccionalidades, olhar em torno da cultura corporal do movimento e suas diferentes manifestações, provocar reflexões quanto aos corpos que envelhecem e muitas vezes são nomeados, muitas vezes como frágeis e limitados. A gente tem esse projeto na segunda edição com uma programação online, né? A gente teve a publicação de um podcast, o primeiro podcast com a participação da Mona Ricumbi e da Gustav. A gente teve também a publicação de vídeos em nossa rede, o vídeo da Mona Ricumbi trazendo samba de roda, o Ariovaldo Santos trazendo a sua prática corporal esportiva em meio à natureza, e o vídeo da Gerice Jucimária Patachó, que trouxeram para a gente a dança de luta, o Patiu Milkai. E hoje a gente vem com o segundo podcast encerrando essa edição, para continuar o diálogo contra a visibilidade estigmatizada. Né? Agora a gente tem aqui mais dois novos interlocutores, a Érica e o Cacá, que confrontam com suas práticas corporais os modelos instituídos por padrões normativos, que sedimentam algumas estruturas dominantes de poder aí na nossa sociedade. A Érica Mourão, ex-atleta amadora, educadora e gestora, graduada em Educação Física pela Unesp Bauru, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em Dinâmica dos Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos e em Animação Sociocultural pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A Érica também trabalha há 31 anos no Sesc São Paulo, iniciou como educadora física desde 2006, atua como gerente, que ela já exerce essa função não só onde ela está agora no Sesc Vila Mariana, mas também já exerceu em São Caetano e Itaquera, e vai trazer para a gente um pouco da sua experiência aí com a cultura corporal do movimento. E para fazer esse bate-papo com ela, vem o Cacauerá, educador, terapeuta, líder social, escritor, com publicações no Brasil e exterior. Notório saber em antropologia cultural pelos estudos das tradições sapienciais tupi, com relevância em temas relacionados à ancestralidade, comunidades e liderança. Entre os livros publicados do Cacá destacam-se A Terra dos Mil Povos, Tupã-Tenondê, O Trovão e o Vento, e A Criação do Mundo segundo os Guaranis, traduzido para o alemão e para o inglês. Seu trabalho é reconhecido e premiado por instituições como a Choca, Empreendedores Sociais, Unesco, ONU. O Cacá já percorreu diversos países dando seminários e palestras, entre eles Índia, México, Inglaterra, Estados Unidos e França. É isso aí, agora vamos falar com quem interessa. Boa tarde, Érica, como é que você está? Olá, Wagner, boa tarde, Cacá, todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui com você, parabéns pelo projeto, viu? Tenho acompanhado, vi boa parte, recomendo muito para quem está aqui com a gente também conferir os outros materiais do Corpos Sujeitos e Resistência. Acho que para ajudar aí na acessibilidade, eu quero dizer que eu sou uma mulher de 53 anos, uma mulher negra, cabelos curtos, estou usando uma camisa branca e um óculos de aro vermelho. Passo a bola aí.
E aí, Cacá, boa tarde, mais uma vez aqui online. Tenho certeza que teremos mais uma conversa boa. Como é que você está? Olá, Wagner. Olá, Érica. Eu estou bem e também feliz, alegre, né, de poder estar com vocês trazendo esse tema para visualizar, né, a minha apresentação também. Meu nome é Cacá Verá, eu sou de origem do povo Tapuia. Me apresento aqui, minha pele é morena, cabelos grisalhos. Estou vestindo uma roupa, uma camisa, uma blusa escura, meio cinza, meio cinza escuro. É isso. Conversa boa, com gente boa, papo descontraído. A gente vai começar aqui com curiosidades sobre a Érica, né? Érica, aí você tem um currículo bem importante, bem extenso, com essa passagem sua como educadora física, gestora, administradora, né? Já foi até atleta, né? E com certeza brincou muito com o seu corpo, onde você viveu na infância. Como você pode descrever um pouco da sua história corporal, Érica? Conta pra gente. Eu sei que deve ter uma história muito rica e extensa, mas conta um pouquinho só, dá um spoilerzinho de como é que foi a sua história. Eu fui menos atleta do que eu gostaria, né? Porque eu queria, de fato, ter seguido essa carreira. Mas a história de vida vai tomando o seu curso. Eu diria, Wagner, que a minha história corporal é sustentada num corpo construído a partir de muito afeto, né? Acho que essa é a base, a estrutura que eu construí para viver as fases da minha vida, em especial os momentos mais difíceis. Meu período de infância, antes de eu chegar na escola, foi muito feliz, muito saudável, em especial porque eu tive uma rede familiar sempre muito presente na minha educação, e uma rede de amor, acho que essa é a minha base. E acho também importante reconhecer quem veio antes de mim, né, com as suas lutas, com as suas superações, para proporcionar o que eu tive e o que eu me tornei, em especial a base de formação de personalidade, de caráter, né? Então eu falo em especial dos meus avós maternos, porque os meus avós paternos eu não conheci, e falo da minha mãe e do meu pai. Eu venho de uma família de mãe professora, pai advogado, ambos negros, e o que já indica conquistas que poucos nessa condição étnico-racial alcançavam na época em que eles alcançaram, né? De conseguir se formar, constituir uma família, ter 3 filhos e criar como eles criaram, transmitindo valores fundamentais de convivência humana, de convivência comunitária, uma criação muito pautada num senso de igualdade entre as pessoas, integridade, respeito. Então, foram exemplos muito importantes na minha formação, né? Em especial, as referências de seres humanos que foram na minha vida. Eu diria que essa segurança que eu tive nessa criação, nessa presença, nesse acompanhamento, me permitiu uma liberdade de ser criança, né? Então, eu fui uma criança brincante, que é uma criança que pôde aproveitar a infância, como eu acho que deve ser possível para todas as crianças, e por meio do brincar eu fiz as minhas primeiras construções de sociabilidade, de exploração do meu próprio corpo, do ponto de vista do movimento, das habilidades, dos limites, né? Brinquei muito na rua, correr, saltar, trepar em árvore, pedalar, rodar pneu no interior, né? Então foi muito agradável.
Então, quase tudo me era permitido nesse universo do brincar. Claro, na infância você já vai conhecendo ou algumas coisas que te geram inquietação, por exemplo, então, menina não empina pipa. Eu lembro que minha mãe: "Não, isso é só seu irmão, você não pode". E eu não entendia esse tipo de proibição, né. Mas numa segunda etapa da minha infância, quando eu ingressei na escola, esse foi para mim um choque muito grande de realidade, porque eu me deparei com preconceito e com racismo já lá nos meus 6, 7 anos de idade. E isso foi muito complicado, né, eu entrei numa escola onde somente eu e meu irmão mais velho éramos negros, então enfrentei situações duras. E resumindo essa história, acho que o esporte foi sempre, desde a infância, o caminho que eu encontrei para me fazer vista, reconhecida, valorizada. Como eu sempre tive uma certa habilidade corporal, eu me destacava na educação física, nos torneios que aconteciam ali na hora do recreio, né, muitas vezes era chamada no meio da aula para sair para representar o colégio nos campeonatos, e era uma sensação muito boa. Isso ajudou a fortalecer a minha autoestima, e a entender esse corpo enquanto ferramenta de autoexpressão e de visibilidade. Enfim, foi esse o percurso que me fez aí trilhar um caminho longo como atleta amadora, em especial nas modalidades de atletismo e basquete, e a escolher a educação física como um caminho de estudos e um caminho profissional. Acho que é um pouco aí da minha história de inicial. Um pouco de uma história, né? É bem pouco, né, Érica? É uma história rica, riquíssima, né? Com a presença da ancestralidade, com a presença da importância da sua família, né? De como você cita, dos exemplos, né? Que você traz, do empurrar pneu, né? Quem empurra pneu hoje, né, Érica? Nos dias de hoje, como era bom empurrar pneu, né? Como era bom poder brincar com o corpo na rua. Delícia! Quem não fez, perdeu, porque é uma sensação incrível. Sensação maravilhosa de trazer isso, essas possibilidades para o corpo, né? E que a gente sabe que com certeza influenciaram na sua formação e na sua entrada nos esportes e desenvolvimento de habilidades como atleta, né? Como você bem coloca. E acho que tem uma questão bem importante da sua fala, que é a maneira como são lidos os corpos, né? De que maneira você chega na escola enquanto uma criança e como você é lida, e como você lida com essa leitura que é feita, né? E segue em frente, segue na luta porque teve bons exemplos, porque teve boas referências, como você mesmo disse. Eu vou aproveitar que a Érica trouxe esse assunto da ancestralidade e vou chamar o Cacá para a roda, chamar o Cacá para essa conversa gostosa que a gente tem aqui hoje. O Cacá que atua hoje como educador, terapeuta, líder social e escritor. Mas também tem histórias, né? Tem um corpo marcado por Sim. histórias de origem tapuia. Conta para a gente, né, Cacá? Define para a gente, assim, porque eu tenho aprendido muito com esse projeto e, assim, o que é ser de origem tapuia. Eu acho que, aí fazendo um complemento, a vida urbana e a sua vida na origem tapuia, né? De que maneira você pode descrever essas experiências corporais que te formaram hoje enquanto sujeito, que traz tanta contribuição para a gente na sociedade? Olá, Wagner. Enquanto a Érica falava, eu também imaginava que as minhas peripécias, né, e essa questão do corpo vir à tona, né, do corpo como conexão com memórias, né, é o seguinte: eu nasci numa periferia de São Paulo. Eu nasci no extremo sul da periferia de São Paulo. E meus pais, do povo tapuia, né, de origem tapuia, eles são resultados de toda uma migração
né, do norte de Minas Gerais para São Paulo. E a minha infância, do ponto de vista de corpo, da relação de corpo, né, de práticas, foi as práticas e as brincadeiras de uma criança de periferia de São Paulo. Jogar bola de gude, né, jogar futebol. Então, o meu corpo, minha memória de criança está muito associada com o futebol de rua e meus amigos de futebol e meus amigos de escola. Porque, graças a essa prática das brincadeiras de rua, eu consegui fazer amizade, tecer relações, né, de amizade. E houve um momento na minha vida onde eu tive a oportunidade de conviver com o povo guarani, e ali a prática corporal ela já se modifica, né? Minha relação, porque os guarani têm uma tradição de todos os dias realizar práticas de danças que é chamado de jeroqui na língua guarani, o jeroqui. São danças que se dançam em arco ou em círculo, e elas têm uma ligação para a tradição guarani com o sagrado, mas também tem uma ligação para a comunidade com o cotidiano social, né? Porque você tem as danças de roda que as crianças brincam e que os jovens também brincam, e você tem as danças de roda, que é uma preparação em determinados momentos assim de ritos de passagem, como o sondaro ou chondaro, como os guarani falam. E eu tive a oportunidade de conviver com os guarani e meu corpo se adequar ao cotidiano guarani, né? Fazer a prática do chondaro, que é uma prática de preparação para o guerreiro, fazer o jeroqui, que é uma prática sagrada, né? O jeroqui são danças e cantos voltados para a celebração das forças da natureza, da Mãe Terra. Isso daí foi um pouco do meu mundo, assim, de corpo e de memória, né? Mas como tapuia, eu fui reconectar com a minha tradição tapuia já lá depois dos 18 anos, entre 18 e 20 anos, quando, pelo fato de eu ter, meus pais terem feito a passagem muito cedo, né? Minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, e meu pai com 18 anos, e eu fui reconectar com meus parentes tapuia após esse período. E a tradição tapuia tem uma tradição corporal de todas as manhãs fazerem a corrida de tora, que é uma corrida que se faz com um pedaço de madeira, de buriti, um pedaço de palmeira nas costas, dando uma volta no pátio, né, da aldeia, e nessa volta, né, você vai conectando com toda a vizinhança, todos os moradores das casas tradicionais, rodando, e aquilo ali é um hábito cotidiano, é como se fosse eu costumo dizer assim, como se fosse quando você levanta, lava o rosto, escova os dentes, como uma higiene, né? Mental, tem essa higiene corporal. E com o passar do tempo, eu fui adicionando essas práticas na minha vida, porque eu me tornei terapeuta, fiz uma reflexão da importância dessas práticas também como uma maneira de desenvolver uma qualidade, uma vitalidade que não é só física, mas uma vitalidade mesmo assim de pessoa, né, vitalidade psíquica, e eu incorporei isso no meu trabalho como terapeuta também, né? Então veio tudo junto, essas memórias assim nessa fala. Não tem como
a gente não ser tocado nas nossas memórias, né? Aqui eu também revisito as minhas experiências corporais. Também sou cria da rua, de brincar na rua, assim como a Érica colocou, assim como você colocou. Morei no centro de São Paulo, próximo ali da Estação Vergueiro, do metrô, e ali eu conheci o mundo e a brincadeira. E o que me apresentaram primeiro foi a bola. E aí veio a história do futebol também, que foi a minha referência e a minha possibilidade de interação social naquele momento, né? Era um menino bem tímido, bem franzino, retraído, e descobri que jogava um pouquinho futebol. E isso me facilitou a entrada em vários grupos, assim como você citou, Érica, né? Então, assim, a prática corporal, o jogo de bola, o brincar na rua, abre portas para a gente nas relações sociais, na sociedade, né? E eu acho interessante quando o Kaká traz sobre as práticas, sobre a corrida de tora, né? Acho que você falou, mencionou numa conversa entre a gente, Kaká, que tinha um formato circular, né? A aldeia, acho, né? As pessoas corriam em volta, visitando todos. Como a gente traz isso e conecta também com a vida urbana, né? Para mim fica muito possível de ficar gerando reflexões em torno do que a gente perde muitas vezes na nossa vida urbana e no sistema que a gente vive, né, que é baseado em produção, e o quanto esses nossos corpos são influenciados por ele. Falando de atualidade, hoje, por exemplo, a gente teve aí Olimpíadas, né, Jogos Olímpicos no Japão, um cenário atual que não é um cenário desejado por nenhum de nós, né, e está na iminência dos Jogos Paralímpicos. E aí eu queria emendar até uma pergunta para a Érica, né? Como a Érica aqui da casa e do esporte e da cultura corporal do movimento, como que ela vê, né? Essa questão desses mega eventos esportivos e mesmo nesse cenário, né? Eventos dessa magnitude que atingem aí países, nações do planeta todo, contribuem de que maneira para a visibilidade dos diferentes corpos? Tem uma importância isso, Érica? A gente viu aí nas Olimpíadas uma participação efetiva da comunidade LGBTQIA+, né? Mais do que nunca presente. A gente teve aí, na delegação brasileira, muitas medalhas de nordestinos, né? Sabendo que a maioria da nossa delegação é centro, sul e sudeste, né? De que maneira você vê isso, Érica? Wagner, eu não queria deixar de comentar como é gostoso ouvir o Kaká, viu? Ele contando a história. Queria dizer, Kaká, que você me inspira, porque até muito pouco tempo eu achava que eu não tinha muito a dizer, sabe? Eu não sabia, estou aprendendo a contar minha própria história e entendendo o quão importante isso é. Então, adorei te escutar. Falando um pouco dos Jogos Olímpicos, Wagner, que é essa grande, uma das maiores, né, manifestações culturais da humanidade, e sem romantizar demais, porque a gente sabe, infelizmente, dos inúmeros interesses que estão associados a uma realização dessa dimensão, dessa natureza, mas eu gosto de pensar na essência do evento. Quando o Kaká fala desses exercícios que eles fazem pela manhã, né, na comunidade indígena, isso remete ao que inspirou os Jogos Olímpicos na sua essência. Enquanto reunião de atletas, o encontro do mais forte, do mais rápido, o auge de uma performance corporal, isso me toca. E eu penso que os jogos, eles dão sim visibilidade a uma diversidade de corpos de diferentes origens e etnias, com diferentes expressões por meio das línguas, são biotipos, são fenótipos, são hábitos e costumes, são corpos políticos, não é? Que aproveitam, entre aspas, no bom sentido da palavra, dos holofotes
dessa manifestação cultural para expor condições, a exemplo dos atletas refugiados, para protestar, às vezes sem palavras, só um gesto ali no pódio, ele significa que ele está comunicando para o mundo situações, né, reivindicações, os corpos negros e nordestinos, como você falou, que foi a maioria dos medalhistas brasileiros e carregam nesses corpos histórias e mais histórias de superação, de resistência, pessoas que muitas vezes treinam em condições inimaginadas, em termos de escassez, de precariedade, em especial nesse momento de pandemia, né? Então, são corpos muitas vezes invisibilizados pela não conquista de medalhas, o que é cruel demais. Não basta o mérito gigante de você obter o índice para estar numa Olimpíada, muitas vezes sem nenhum apoio anterior, e o quanto de pouco espaço é dado para esses, no Brasil pelo menos, né, para esses corpos que não alcançaram um pódio. Então, se por um lado a gente tem as Raíssas e Rebecas, dentre outras e outros atletas que nos inspiram outras gerações, né, que nos trazem esperança, um lado muito positivo. Mas, por outro, são muitos corpos invisibilizados por uma hegemonia de modalidades consagradas e que dão retorno de mídia, invisibilizados pela predominância ainda masculina e machista que existe nos Jogos Olímpicos. Nós vimos nessa edição uma presença feminina aumentada, mas tem muito espaço, muito chão ainda para a gente percorrer, pela falta de patrocínio, enfim. E se a gente levar para o âmbito dos Jogos Paralímpicos, fica tudo ainda mais potencializado em termos de invisibilidade. Então, eu diria que tem muito chão pela frente, mas se olhar para o copo meio cheio, eu diria que essa edição dos Jogos ajudou a trazer boas reflexões à tona, você trouxe alguns exemplos, mas eu acho que isso é reflexo de um movimento mundial, de um basta, de preconceito, basta de intolerância, basta de racismo e de todo tipo de desigualdade. Eu acho que esse é o lado legado para mim, aí, que vem de uma geração que destemida, que bebeu aí de gerações passadas e que diz: meu corpo é esse, né? A minha opção é essa e é esse corpo que eu quero mostrar. Então, acho que isso não tem volta, não tem volta. Perfeito, Érica. Você trouxe muitas questões importantes, né? O corpo político, né? Você trouxe a questão das pessoas em situação de refúgio. Eu lembro de uma matéria, uma notícia sobre um judoca argelino que se recusou a entrar no tatame e lutar contra um atleta israelense. Né, gerou uma polêmica, né, e assim, teve o depoimento do técnico que falou sobre isso, sobre a questão dos colonizadores, né, que eles não compactuam. Então, assim, são questões que esses corpos trazem, como você mesma disse, né, são corpos marcados, são marcadores, eu lembro da Mona falando, marcadores, marcam as minhas dores, né? Então, cada um sabe a dor que traz e a alegria que traz nas conquistas realizadas durante os jogos, no esporte, dentro da escola, na infância, na juventude, ou no espaço público, né? Numa prática no espaço público. E acho que foi você ou Kaká, agora eu estou confuso porque tem muita informação, mas tocaram na questão das memórias, né? E essas memórias, elas são importantes porque elas nos trazem para o momento presente. Não tem como viver o momento presente sem algum tipo de memória, né? E como ela é um componente importante na cultura de um povo, dos povos, né? Kaká, nas comunidades que você viveu, você citou que
acho que foi depois dos 19 anos, nas nossas conversas aí, você vivenciou, passou por algumas comunidades, né? Como é que são as memórias, como é que eram essas práticas corporais, né? Hoje você falou que faz suas caminhadas diárias aí, né? Você cuida do seu corpo, você cuida de si, mas quando você pensa nessas comunidades, como eram as práticas lá? Pois é, uma das coisas que mais me impressionou, né, a ponto de eu realmente levar para a vida de uma outra maneira, né, eu tive a oportunidade de conviver por um período de tempo com o povo Kraô. O povo Kraô é um dos inúmeros povos que fazem parte da matriz Tapuia, né? Porque os Tapuia é uma matriz cultural que envolve inúmeras etnias. E os Kraô praticam toda manhã eu poderia dizer um rito, mas não é um rito cotidiano, né? Não é um rito no sentido de um ritual especial, é um rito cotidiano que eles chamam de Pork a Rock, que é justamente uma corrida de buriti, uma corrida onde toda a comunidade, isso é antes do sol nascer, porque os Kraô moram no Cerrado, e nessa região do Cerrado que eles habitam é muito quente, né? E eles vão para a roça, os Kraô vivem da roça muito cedo, antes do sol nascer. Mas antes de ir para a roça, é feito o Pork a Rock, que é uma corrida de toras, onde todos saem correndo, e é como aquela corrida da passagem do bastão, aquela corrida olímpica que vai passando o bastão, só que você passa a tora ombro a ombro. E quando está perto do final da corrida, o ritmo vai se diminuindo e quem está atrás vai aumentando o ritmo, porque o objetivo da corrida é chegar junto. E aí todos chegam junto no destino final e tem um canto de manhã, assim, e depois os trabalhos se iniciam. E isso daí, eu convivi com isso daí, e isso também eu percebia como fazia bem, né? Despertar de manhã, você dando uma corrida, mas melhor ainda que era uma corrida que a qualidade toda era envolvida. Quando eu tive que voltar para conviver com a área urbana, né? Voltar a conviver com a cidade, no ritmo urbano, eu substituí essa corrida de tora por uma caminhada, né? Pelas caminhadas, porque me fazem bem, assim, me sinto muito bem e me ajudam, né? Na questão mesmo do trabalho. Eu, como professor, como escritor, né? Tenho um trabalho de produção que envolve muito mental, né? Então, essas práticas me ajudam a dar um equilíbrio, assim, né? Mas o que eu quero dizer também, Wagner, é que os povos indígenas, assim como essa corrida de tora, são vários povos que fazem, Chavantes, Xerentes, vários povos. Os povos indígenas criaram também a sua Olimpíada, né? Inspirados nessa Olimpíada aí, né, de origem aí da Grécia. E nós temos alguns parentes que organizavam então os Jogos Olímpicos Indígenas. E o objetivo desses Jogos Olímpicos era justamente estreitar as relações entre etnias diferentes e línguas diferentes. E o que tem em comum os Jogos Indígenas é que eles são cooperativos. Ele não, todo mundo ganha medalha. Para ganhar a medalha, basta você jogar, basta você entrar no jogo, né? E apresentar os seus jogos, das suas tradições. Isso causou, ao longo do tempo, os Jogos Indígenas têm aí, foi criado pelo Marcos Terena, que é do povo Terena, nos anos 80, final dos anos 80. E isso ajudou no nosso relacionamento interétnico e no nosso relacionamento intercultural. E só fortaleceu, assim, para nós, a importância que é você
respeitar e integrar e incluir a diversidade, né? Então, essa coisa do corpo e dos jogos, para nós, tem muita relação isso com tecer amizade, tecer possibilidade de cooperar, né? Porque nas tradições indígenas, a sobrevivência está muito ligada à cooperação. E a cooperação está ligada com a saúde do corpo, né? Com a saúde corporal. Então, quando a Érica falava, eu imaginei, poxa, eu preciso comentar isso, porque os Jogos Olímpicos, realmente, a essência dos Jogos Olímpicos, mesmo os competitivos, é maravilhosa, porque é o aperfeiçoamento do ser humano, o aprimoramento, né? Mas, vê bem, no Brasil, por exemplo, todos os que ganham, as histórias de vida dos que ganham, do nosso pessoal, tudo tem que ser na raça, porque não há um olhar assim de planejamento, uma política pública, não há realmente uma amplidão para reconhecer da importância, né, da prática corporal como um enlaçamento de relações, como um congraçamento de relações, né? E aí, por um lado, é muito bonito, é emocionante, eu choro toda vez que um brasileiro, que uma brasileira sobe no pódio, né? Eu choro mesmo porque por trás daquilo ali tem uma história de superação, tem uma memória incrível assim de superação, mas na verdade não precisava ser assim, né? Poderia ser ali realmente, porque quando ganha o Brasil inteiro, ganha todo mundo, né? Mas na hora de ralar, a pessoa está sozinha ali, tem que superar muitas coisas e é invisível, né? Aos olhos de muitos, assim, o quanto que aquela pessoa teve que fazer para chegar onde chegou, né? Então, na fala da Érica, me veio de comentar isso também. E para os povos indígenas, e para a minha experiência pessoal, assim, as práticas corporais foram graças a ela que eu ganhei saúde física, mas, sobretudo, saúde na qualidade das relações, na manutenção das relações entre nós, comunidade, pessoas, sabe? E isso passa pelo corpo também, né, Wagner? Sem sombra de dúvidas, Cacá. Somos corpo, somos sujeitos que habitam corpos, né? Os nossos corpos, eles não caminham sozinhos e eles não estão no mundo de uma maneira isolada. Você trouxe muito bem a questão da palavra cooperação, né? E você trouxe uma outra expressão que foi qualidade nas relações, né? Eu fico pensando do viver em sociedade, né? E de como eu me relaciono, de como meu corpo se relaciona com outros corpos, com outros ambientes, com outros territórios, né? Você e a Érica trazem possibilidades da gente refletir sobre a questão dos territórios, né? Sobre a questão dos corpos nesses diferentes espaços que nós habitamos. E pensando nisso, vocês transitaram por diferentes territórios. O Cacá trouxe aí a questão da cidade, da vida urbana. Nas nossas conversas também, a Érica traz também a questão da apropriação da cidade, né? E eu vou aproveitar o gancho da palavra território, né? Nesse período que a gente ainda precisa, né, Érica, discutir que a velhice não é doença, né? A velhice, essa etapa da vida que traz tanta memória e traz tantas marcas no corpo e na vida, né? Que o acesso e a acessibilidade são direitos, mas ainda não garantem uma participação plena, né, na sociedade. De que forma que a gente pode pensar a apropriação dos espaços e aí podendo pensar, iniciar pelo próprio corpo como território, né? É uma reflexão para a gente, Érica. Traz um pouquinho aí do seu olhar sobre isso. Eu vou ainda pegar uma emenda na rica fala do Cacá
E sabe, Kaká, que o meu sonho de ser uma atleta de alta performance, felizmente amparada por bons educadores, e me dei conta de que eu não tinha uma performance para chegar nisso, né, a ser uma atleta de alto nível. E foi nesse momento que eu fiz a escolha do esporte enquanto educação, foi aí que eu vim parar no SESC, e a nossa filosofia tem muito a ver com o que você fala, desse esporte mais cooperativo, né, e essa própria experiência que vocês têm na cultura de vocês, fez com que a gente bebesse dessa fonte, né, nos jogos cooperativos, aprendendo a atuar, né, nessa perspectiva de que todos podem ganhar no coletivo, né? Então, é bom te escutar. E aí, Wagner, eu diria assim, eu acho que a gente está num momento de grande complexidade, né? Um momento de ameaça à democracia, à liberdade de expressão, que é uma das maiores conquistas de uma sociedade que se quer justa, que se quer igualitária. Eu acho que garantir essa condição democrática, combater pensamentos retrógrados, fascistas, preconceituosos, mal intencionados, é o primeiro passo para a gente combater esse absurdo, por exemplo, de entender a velhice como doença, né? Como se chega a uma decisão dessa? Quanto de escuta de pessoas velhas, de pessoas que estudam envelhecimento, existiu, se é que existiu, para propor algo dessa natureza, né? Eu acho isso um retrocesso, uma vergonha, um desrespeito. E trabalhando no SESC, que é uma instituição precursora do trabalho social com idosos, eu aprendi e aprendo sobre protagonismo das pessoas. Então, acho que o que falta, o que é preciso, né? Acho que não tem acontecido por parte dos velhos e pode acontecer ainda mais. É esse entendimento do ser humano enquanto protagonista do seu corpo e da história que está incutida nesse corpo. Esse corpo que, enquanto território para aprender, para conhecer, para expressar, para sentir prazer, para se conectar com a natureza, com a cidade, para ter o direito de ir e vir, né? A gente falando agora na resposta anterior sobre os refugiados, esse problema mundial nas fronteiras, o direito que o Kaká traz de ocupar os espaços públicos, de ter espaços públicos, em primeiro lugar, para poder ocupá-los, né? O direito do corpo de desfrutar do lazer, esse entendimento do corpo como parte de um todo, de uma sociedade, né? Então, esse é minha visão desse corpo enquanto território. Um território maravilhoso, né? Que habitamos e que utilizamos para poder viver em sociedade. Você traz uma questão importante, Érica, que além de muitas outras que você e o Kaká trouxeram aqui, é a questão desses modelos que a gente, modelo social, modelo biológico, né, na sociedade. Às vezes a gente ainda é regido por uma lógica de produção, de um corpo que tem que produzir, de um corpo que tem um tempo para entregar algo, e depois que aquele tempo cessou, ele não precisa mais viver em sociedade, ele já foi utilizado até o máximo, né? Então, é um corpo que muitas vezes não precisa ter acesso a uma praça pública, é um corpo periférico que muitas vezes não precisa de ter acesso à escola, ele não precisa ter acesso à universidade, como bem a gente vem ouvindo por aí, né? De uma maneira muito equivocada. Essas reflexões são importantes para os dias de hoje. A gente parece que muitas vezes teve um hiato no tempo e aí as pessoas esquecem de tudo que foi construído até aqui agora e tentam retomar algumas questões que tanto fizeram mal para a sociedade, né, e para as pessoas, para esses corpos. E falando de tempo,
né, nesse tempo presente, muitas vezes a gente leva o tempo regido pela agenda, pelo relógio, somos regidos por cronos, né? E eu queria perguntar até para o Kaká, visto que o nosso tempo aqui está muito gostoso, mas está chegando ao fim, vou dar um spoiler que a gente está chegando no final. Como que é, Kaká, a apreensão do tempo na cultura dos povos indígenas, né? Como que se dá esse envelhecer e a relação com o corpo, né? São tempos diferentes, né? Eu lembro numa conversa anterior nossa, você falou dos marcadores das estações do ano, né? E aqui a gente é regido por um tempo que massacra, né? É um tempo que oprime, é um tempo que exclui a gente, além de todas as outras práticas que acontecem na sociedade. Como é que é essa apreensão do tempo na cultura dos povos indígenas e o envelhecer, Kaká? Vamos lá. Então, na tradição guarani, nós entendemos a vida como um sistema de 3 tempos, né? 3 tempos, que é o Arapiaú, Araimá e Araputu. Assim, traduzindo é o seguinte: o tempo do nascer, o tempo do florescer e o tempo de reiniciar. Então, isso causa muita, às vezes, confusão no sentido de adotar o tempo cronológico da sociedade não indígena, porque o tempo do nascer, o tempo do florescer e o tempo do reinício. Significa dizer que, nessa tradição, a questão da velhice, né, depois que você passa pela etapa do florescimento, ela é dimensionada para o reconhecimento de que é uma passagem, que é uma transição para um reinício, né? E isso está no inconsciente, isso está embutido assim no cotidiano, assim, né? Da cultura, não só guarani, mas como também de outras culturas nativas, né? Então, nesse sentido, a gente entende a velhice como um momento de passagem para o reinício de uma outra etapa, que a vida é um contínuo, né? E tem uma questão também que, na tradição indígena, o mundo tridimensional, esse mundo de tempo, espaço, assim que a gente vive, né? Ele é só uma dimensão de uma vida que se desdobra em diversas outras dimensões. E aí, o corpo, nesse sentido da passagem do tempo, ele é entendido como uma casa que tem sua vulnerabilidade, mas também que ela é como um casulo, assim como a lagarta, né, tem o seu casulo e em breve ela abandona o seu casulo para se transformar numa borboleta. Então, o corpo, ele é um casulo, ele é uma casa que tem sua vulnerabilidade, e aí as práticas corporais ajudam a cuidar dessa casa, mas o ser que nós somos, a velhice para nós, nesse sentido, é maturação, é maturidade, né? É se tornar mais maduro do ponto de vista da consciência, né? Por isso que, na tradição tupi, por exemplo, a mesma palavra que é usado para o velho é usado para a sabedoria, que é tamanho, que foi aportuguesada como tamoio, né? Quando vocês escutam, vem lá tamoio, tamoios, tamanho, é uma palavra que é usada para ancião, mas também ela é usada para sabedoria, né?
Tornar-se velho é tornar-se sábio invariavelmente, porque é tornar-se maduro de si mesmo, tornar-se mais preparado para uma outra dimensão da vida, para outra etapa de vida, para outro nível de realidade. Então, essa relação do corpo como uma casa que tem que ser cuidada, porque ela é vulnerável, é importante para você ter uma velhice, uma passagem para a sua dimensão de sabedoria num grau mais elevado, de mais qualidade, né? É dessa maneira que é visto, assim. Eu, nos meus 57 anos, eu tenho 57 anos, então, nesse momento, embora eu perceba o cabelo grisalho ficando cada vez mais claro, mais branco, do ponto de vista do corpo, eu também me sinto mais maduro, mais preparado, né, para ser um tamanho, um ancião, né, um ancião que já está naquele momento de reinício, de oferecer aquilo que a vida me proporcionou de experiência para gerações que vêm por aí. Né? Oferecer o meu aprendizado, mas não é um aprendizado teórico, né? Aquele aprendizado de vida para as gerações que vêm aí. E não necessariamente minha filha, meu filho, meus filhos, né? Mas as gerações mesmo, né? O pessoal mais jovem. Sim. Não dá nem vontade de falar e deixar você falando, Cacá. O Wagner faz esse depoimento chegar para esses proponentes da velhice como doença. Olha que aula, que oportunidade de aprendizado. Que coisa maravilhosa, né, Érica? A gente poder... Eu estou pensando aqui também nos meus 49 anos, Cacá, né? E nessa preparação para o ancião, né? E vivendo experiências que me afetam e tentando proporcionar experiências que possam afetar outras pessoas também. E o meu corpo, com certeza, traz isso, né? Traz essa história junto de uma diversidade de experiências desde a minha infância. É incrível ouvir o que você traz, Cacá, porque nos põe realmente, assim como a Érica trouxe, né, para pensar. E você trouxe um ponto na sua fala que a Érica também trouxe, mas na nossa conversa, nos bastidores, na preparação, que me marcou também, que foi em relação às outras gerações, que hoje têm algumas conquistas, que hoje tem alguns espaços conquistados, que hoje tem um lugar de fala assegurado muitas vezes, devido às conquistas anteriores desses velhos, né, que começaram algumas lutas lá atrás. Né? Então, assim, é sempre presente nessa nossa conversa, né? Memória, história, representatividade, pessoas que carregaram marcas aí nos seus corpos, né, como a gente trouxe, e que possibilita os jovens hoje lutarem, né, e terem espaço de voz, de conquista, e lutar por aqueles que vêm para frente também, né, porque isso continua sempre, isso não acaba agora. Né? A gente, como o Cacá disse, né, estamos indo para vários reinícios na nossa história da sociedade. Então, é como se a gente fizesse um looping, ou como se o computador desligasse e a gente precisasse carregar tudo de novo e começar de novo. Eu fico feliz de poder participar de uma conversa maravilhosa com vocês. Sou privilegiado, né, de estar aqui ouvindo diretamente vocês dois, a Érica com suas experiências, o Cacá com suas experiências. A gente está chegando no final da segunda edição do projeto e está chegando no final do nosso podcast. Eu agradeço a participação, a disponibilidade, a generosidade que vocês dois tiveram ao trazer as suas histórias aqui, e peço que vocês dêem uma palavrinha final, considerações finais sobre o que vocês quiserem deixar
para reflexão, provocação, alento, uma mensagem boa aí que venha de vocês. Fiquem à vontade. Que agradecer, Wagner, vocês também muito carinhosos conosco, muito acolhedores nesse convite, essa roda de conversa tão gostosa, tão prazerosa. E eu sempre penso no que a gente pode fazer de fato, né? No quanto de ação isso pode despertar em cada um, individualmente e coletivamente. Eu queria deixar a minha participação falando dessa perspectiva do coletivo, né? Na tradição africana tem um termo conhecido que é Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Acho que está aí essa sabedoria que o Kaká nos traz. A gente tem tanto tempo para aprender e ainda não aprendeu. Está em tempo, né, Kaká? Eu vou sair daqui com essa perspectiva do reiniciar, isso eu adorei. Coisa Então, boa. muito obrigada, gente. Um abraço, espero que tenham gostado. Érica, Wagner, eu também quero agradecer, né, mais uma vez, né, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês esse projeto desde o início, né, falar desse território do corpo, da memória do corpo, do que ele representa em cada um de nós e no contexto assim, para mim foi muito tocante e muito importante realmente, né? Porque o corpo nos aproxima daquilo que verdadeiramente nós somos e às vezes nós não tomamos consciência, né, dessa casa sagrada, né? E o fato de estar falando sobre isso, com certeza nos ajuda a lembrar o que nós estamos fazendo de nós, né? E como nós somos construídos, né? Desde quando nós nos entendemos por gente, nos ajuda muito, né? Nessa memória. Quero agradecer mesmo essa ideia, essa oportunidade de estar trocando essas ideias também, assim. E, de coração, foi muito bom escutar a Érica e a experiência que a Érica traz, né, como esportista também, né, como uma praticante, né, dessa experiência assim, de corpo, né, e como pessoa, né, muito agradecido mesmo. A você também, Wagner. Nós Trazer, agrade... inclusive, as memórias do futebol. Elas perpassam pela gente, estão marcadas no corpo, várias. Eu que agradeço, Kaká, mais uma vez, agradeço a Érica, agradeço as pessoas que nos ouvem, né? Essa edição do podcast ela é acessível, então ela vai estar disponível no canal do YouTube do Sesc Ipiranga. E fiquem de olho nas páginas do Instagram, do Facebook, YouTube. O projeto volta com uma terceira edição, um pouquinho mais para frente. Lá por volta de outubro estaremos de volta com mais uma temática em torno de corpos, sujeitos e resistências. Um beijo a todas, todes e todos. Até mais.